Finalmente o Argonauta voltou. Vamos aí para as primeiras impressões em Danmachi 2. Yeah! Bom, pessoal, depois aí de tanto tempo, 2 ou 3 anos, mais ou menos aí, finalmente Danmachi retornou para sua segunda temporada. Olha, o JC Staff me surpreendeu com essa produção, por quê? Se a gente voltar um pouquinho aí alguns meses, a gente vai lembrar que o JC Staff ficou responsável pelo One Punch Man e que me assustou muito na produção de Danmachi 2. Será que ia cair um pouquinho? Será que ia ter alguma diferença em relação à primeira temporada ou aos filmes especiais que foram exibidos nesses últimos tempos? E para minha surpresa, não. O que me levanta a lebre de que o JC Staff, quando fez One Punch Man, estava muita pressa, vamos colocar assim. O que pode ser notado logo de cara com o Danmachi 2 é que a animação continua fluente, muito bem feita, os efeitos estão bem bacana. Claro, não aconteceu grandes coisas nesse primeiro episódio que dessem a entender que a produção caiu muito ou subiu muito. Por enquanto tá tudo igual. Um primeiro episódio bem morno aí pra ser uma volta tão esperada. Eu achei que os acontecimentos logo de cara fossem um pouquinho melhores, acontecessem algumas coisas que trariam de volta pra gente tudo que a gente aprendeu a gostar em Danmachi. Vocês puderam ver aí, pra quem já assistiu, pra quem já conferiu, não teve ação, lógico, teve uma pontinha ou outra de ação, mas não aquelas que a gente esperava. Depois de tanto tempo esperando Danmachi, eu achei que ia entregar um pouquinho mais da história, fosse ter uma evolução mais palpável, uma evolução que você sentisse que os personagens estão melhores, mas foi bem morno, bem sossegado, foi realmente uma reapresentação de alguns personagens. Eu assisti aí pela Crunchyroll, que lá tem um episódio 0, caso vocês tenham visto, é mais ou menos um resumo explicando aí o universo de Danmachi para quem tá chegando agora ou para quem não se lembra do que aconteceu anteriormente. Pelo que deu aí para entender, apesar do Bell ter a fama de ser um argonauta, ser alguém que subiu de nível muito rápido, ele ainda não parece corresponder tanto a esse level que ele subiu. No RPG a gente diz que é como o cara que gasta muito ponto nas fichas com várias habilidades, com várias magias até, e na hora de usar efetivamente durante a aventura não consegue usar, não sabe como fazer. Então essa é a sensação que o Bell me deu nesse primeiro momento. Ele pode até ser forte em alguns aspectos, mas em outro ainda precisa evoluir muito. Bacana isso, bacana mostrar, apresentar isso, porque também faz parte do crescimento do Argonauta. É uma coisa aí que demorou para acontecer na primeira temporada e agora a gente quer saber mais quanto que o Bell evoluiu. Outro ponto a destacar também é que em Danmachi a gente acaba tendo duas noções da história, né? A gente tem a visão do Bell, que é a aventura em si, o olhar dele sobre o mundo dele, sobre as aventuras dele, e o outro olhar nosso, do espectador, a gente que acaba tendo a vantagem de poder perceber que outros personagens estão sempre tramando alguma coisa pra cima do Bell ou pra cima de outros personagens. Os deuses, eles estão sempre tendo um plano, seja pra conseguir alguma coisa ou os outros deuses pra tentar entender o que esses deuses estão tramando. É bem bacana, porque nesse episódio, no banquete organizado pelo Apollo, finalmente os deuses passam a conhecer efetivamente, ver de perto quem é o Bell, que todo mundo fala, que tanto falam a fama, né, que precede ele. Eu fiquei aí, gente, com a impressão de que foi um episódio que veio direto da primeira temporada. Deu a sensação de que a gente não esperou tanto tempo assim para ter uma segunda temporada. Foi semana passada, terminou uma e já começou essa. Um episódio morno, um episódio que poderia ter apresentado muito mais. Mesmo que com essa virada de história no final do episódio, ainda achei a motivação para isso acontecer bem fraca, né? Você tem aí o Apollo que precisou inventar alguma coisa, precisou contar uma mentira para poder pôr em prova o potencial do Bell, o interesse dele, lógico, que é muito mais do que já foi percebido. Os deuses notaram que o Bell não é um aventureiro comum e tem alguma coisa escondida dentro dele. Vai saber lá se o Apollo não sabe um pouquinho mais disso. No geral aí, eu gostei do episódio, achei morno, mas como é Danmachi, como é a nossa querida deusa Hestia, a gente vai continuar assistindo, a gente vai estar empolgado, e para qualquer outra coisinha aí eu trago para vocês sobre Danmachi. Fica também aqui a curiosidade, o filme de Danmachi, o Arrow of the Orion, estreou na Netflix. Vocês podem ver a imagem, já está disponível o filme de Danmachi, que foi lançado, se eu não estou enganado, no começo do ano, final do ano passado, no Japão. Já chegou na Netflix, legendadinho, não tem versão dublada, eu não assisti, mas disseram que é bem bacana, que é bem
bem aventuresco mesmo. Então, assim que eu assistir o anime, assim que eu assistir o filme, eu trago aqui pra vocês as minhas impressões sobre esse filme. Beleza, gente? De qualquer forma, nesse final de semana a gente vai estar no Anime Friends, então siga aí nossas redes sociais, Twitter e Instagram, principalmente, e tudo que a gente conseguir esbarrar lá, encontrar lá, a gente achar interessante, a gente vai estar postando no Instagram e no Twitter. No decorrer da semana, a gente vai colocar mais coisas, mais materiais, mais fotos e por aí vai. É isso, gente. Bom final de semana pra vocês e é isso. Tchau!